Por que o Brasil desaguou em Getúlio Vargas? Por que Getúlio Vargas marcou o Brasil e definiu o destino nacional mais do que qualquer outro? A resposta à segunda pergunta está num dia ordinário de 1896. O adolescente Getúlio a brincar com um amigo na casa grande da propriedade do pai. Sem querer, o filho do meio de 5 irmãos derrubou um retrato de Júlio de Castilhos da parede. Tinha uma proteção de vidro, estilhaçada na queda. Manuel, o pai, do lado de fora, deve ter ouvido o estilhaçar e correu para dentro de sua casa averiguar. Getúlio e o amigo correram para a porta dos fundos e logo encontrariam um umbuzeiro no meio do campo para se esconderem. Anoitecendo, o amigo quis descer. Nada disso. Getúlio só desceria dali quando tivesse garantias de que não seria castigado pela traquinagem. Dito e feito. Pela manhã, pôde ouvir a mãe a gritar pelo campo em desespero. Meu filho, volte! Seu pai não vai mais o castigar. Volte, por favor. Ele desceu do umbuzeiro. O queremismo não começou aí. Aí começou, ou melhor, se revelou, aquele que se esconde, se faz insondável, até obter de antemão a anistia pelo que fez e o salvo-conduto para o que pretende fazer. Do ano seguinte a 1928, ele mais assiste aos fatos do que os protagoniza, ainda que depois disso seguisse sondando de véspera antes de se decidir a protagonizar. Estudante, deputado estadual, deputado federal, ministro da Fazenda mais para ganhar prestígio do que pela incompreendida relação entre política econômica e resultados econômicos. O Brasil desaguou em Getúlio por não compreender a relação entre confiança e vigor do investimento, não se prezando uns aos outros em particular, constatara Capistrano de Abreu dos brasileiros em diagnóstico preciso, mas sem solução à vista ao historiador. Getúlio se fez governador dos gaúchos por Borges de Medeiros, seu padrinho, mais tarde seu desafeto. Do borgismo, aprendeu que obedecer a tempos de mandatos fez a ruína dos presidentes da República até ali. A Constituição do Rio Grande do Sul permitia reeleições infinitas e os 30 anos de Borges no poder se representavam. A tosca e autoritária cultura chimanga foram marcados pela eficiência. Podia-se creditar a prosperidade daquele estado no período ao lento obrar dos indivíduos, notadamente dos imigrantes, mas nisso Getúlio não acreditava. Para ele, o rei fazia o povo não fazia o rei, não fazia o reino. O rei dava causa à ruína ou ao Fausto, como pai, condutor e representante do povo, não como funcionário eleito pelo povo para coordenar as ações dos demais servidores públicos. Contava 47 anos quando se lançou candidato a presidente do país em 1930 pela Aliança Liberal. Aparente contradição, pois de liberal não tinha nada, mas esse negócio de nominar movimentos políticos nunca foi fidedigno. Tinha fama, então, de bom de palanque, de oratória, recheada de citações, como pedia o tempo e a cultura luso-brasileira. Por gosto, talvez, mas especialmente para defender tal reputação, ele lia bastante filosofia, história, direito, obras universais sobre política. Sabia diferenciar socialismo, fascismo, iluminismo, positivismo, tanto quanto saberia aplicar um pouco de cada quando no governo, obtido por golpe de Estado, não pela eleição, que perdeu. Houve fraude, mas dos dois lados. Ademais, como disse em discurso oficial naquele mesmo ano, não queria governar por 4 anos. Queria o tempo necessário e sem entraves, como Borges o tivera. Getúlio, na forma de exercer o poder, será getulista, que é o borgismo com outro protagonista, a raposa.
Como dizia dele Assis Chateaubriand, apontando Pinheiro Machado como escola, via todo inimigo como aliado em potencial, e todo aliado como útil à sua permanência no poder e a ser obedecido como ditador, no sentido de ditar, de determinar a ação. Ouvia muito, ouvia muitos, decidia sozinho. A ditadura começou na prática já em 1930, com a supressão da autonomia regional. Aceitou a Carta de 1934 a contragosto e confidenciou aos íntimos que daria um jeito de enterrá-la. Na prática, nos 15 anos que antecedem sua deposição por Dutra, a quem ele pede voto em seguida, Getúlio Vargas mandou no Brasil como quis, pouco limitado por vontades de indivíduos ou grupos. Manipulou políticos e ajuntamentos doutrinários, como os tenentistas, os esquerdistas da Aliança Nacional Libertadora, ANL, e os integralistas, os únicos a lhe oferecer o perigo de ser deposto ou morto na ação armada de maio de 1938, que teve apoio de altas patentes das Forças Armadas, mas falhou por mal explicada incompetência. Nos outros 3 anos e meio de poder, esses adquiridos no voto popular, impacientou-se progressivamente com as intrigas de políticos livres para discordar dele e com os entraves da burocracia, como registrou a filha Alzira em suas memórias. Foi mais documentado e biografado do que os demais presidentes do Brasil juntos, inclusive por ele mesmo em seu diário e anotações avulsas. Soube se comunicar como ninguém antes ou depois. Acabou santificado pelas esquerdas e contestado com cuidado pelas direitas, que, quando tiveram a chance, quase nada revogaram do por ele estabelecido. Foi o único ditador em 5 séculos a manter fechadas as câmaras municipais, tradição democrática do século XVI no caso do Brasil, surgida no século XI em Portugal. No entanto, nas escolas do século XXI não se o chama ditador, e raras são as vozes públicas a se lembrar desse detalhe. Preferem desenhá-lo como modernizador, verdadeiro redentor do Brasil, mas o apontam como responsável pelo vigoroso crescimento econômico registrado entre 1932 e 1979, quando grande parte desse resultado se deu no vácuo do mais notável período de avanços na produtividade global. Getúlio pegou um país relativamente pobre em 1930 e entregou um país relativamente tão pobre quanto em 1954. No governo, ora apelava a investimentos de brasileiros e estrangeiros, apesar de seu radical nacionalismo, ora discursava contra o lucro, a seu ver sempre excessivo, dos empresários que muitas vezes privilegiou. Se há algo em que o país não melhorou na era Getúlio, foi no quesito confiança, pois como antes aprenderam tenentes, socialistas e integralistas, a mão do déspota que afagava era a mesma que os poderia perseguir na sequência. Se deixou um projeto de país, não foi um bom projeto, porque o Brasil se tornou autárquico sem resolver nenhum de seus problemas fundamentais: baixo investimento, infraestrutura deficiente e ensino básico de alcance limitado e baixa qualidade. Problemas que ele apontava em discursos antes de chegar a presidente, problemas que tentou resolver, com resultados aquém do necessário para a alegada modernização. Ademais, os 18 anos de governo não guardam suficiente coerência em discursos e atos para configurar um projeto coeso em formulação e em execução. Proativo acabou sendo reativo na maior parte, o que ele mesmo confessa tê-lo frustrado.
teve alguns acertos. Um deles nasceu em 1928 de uma amizade com o então prefeito de Santa Maria, Manuel Ribas, que ele faria governador do Paraná e seria um dos poucos a quem daria liberdade de ação e estabilidade no cargo. Gestor de excelência, Ribas mudou para melhor a face de um estado e poderia ter ido mais longe. Diante da dificuldade de meios para levar desenvolvimento aos grotões, Getúlio trouxe grande parte daquelas gentes esquecidas para os centros produtivos do Sul, medida de baixo custo e enormes consequências positivas tanto para os migrantes quanto para as regiões que os receberam. Acertou ainda o lado a apoiar na Segunda Guerra Mundial. Amou os filhos e uma mulher, Aimé Sotomayor de Sá, paixão que o revigorou. Gostou de outras mulheres, avulsas. O povo ele chamava massas, uma despersonalização. Amava ser amado. Todo mundo ama ser amado. Ele, superlativamente. Quando não mais se sentiu amado, foi capaz de dar um tiro no próprio peito para recuperar esse amor. Conseguiu. O Brasil desaguou em Getúlio. Desse lago, ou pântano, nunca mais passou. Por quê? Porque Getúlio, afinal, era só um brasileiro que acredita que o rei faz o povo não faz o reino.